Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Foram aqui os primeiros lives daquilo que Luís Montenegro quer fazer, Rui, depois de um discurso do Presidente da República, com muita mensagem direta também. Sim, se calhar vamos primeiro ao Luís Montenegro, que é o que está mais fresco. É um Luís Montenegro 2.0, até no sentido da palavra de... já não é propriamente... E nessa análise o Presidente da República foi de facto... fez de facto a avaliação correta. Já não é tanto ir responder às ambições dos setores, dos polícias, dos enfermeiros, dos professores. É muito mais, existe de agora de Luís Montenegro que prepara, que tenha uma visão reformista para o país e que tenha na verdade uma visão. E nós ao longo dos tempos fomos tendo algumas tentativas por parte dos vários primeiros ministros, e toda a gente costuma dizer muitas vezes que José Sócrates tinha uma visão para o país, etc., que as energias renováveis, o choque tecnológico. Luís Montenegro, de facto, nunca explicou muito bem o que era o seu, ou seja, qual é que era a sua vertente reformista e para onde é que ia o seu ímpeto reformista. Neste caso, deixa bastante claro para onde é que vai. Finalmente Luís Montenegro tem uma visão para o país bastante definida, e essa visão é uma visão de reorganização do Estado, de tornar o Estado mais eficiente, se quisermos é uma visão mais liberal, mas preservando aquilo que são os serviços essenciais do Estado, nomeadamente a saúde, a educação, e um serviço que tem a ver com a soberania do país, que também vai sempre ter uma preponderância maior daqui para a frente, que é a defesa nacional. E portanto nós temos aqui em Luís Montenegro esta visão de que vai ser difícil, e aqui deixa-me enfatizar porque não remete para nenhum outro primeiro-ministro que não seja também Cavaco Silva com este ímpeto de reforma da administração pública, e portanto nesse aspecto Luís Montenegro sabe que vai enfrentar bastante contestação e antecipa essa contestação, mas ao mesmo tempo diz estar disponível para isso, e a ideia do Primeiro-Ministro é que, ao tornar o Estado mais eficiente, também permitirá que o tal crescimento anémico ou pequeno crescimento possa de alguma forma explodir e o país tenha de resto aquele desígnio que todos os primeiros ministros há anos prometem e que nunca foi possível. E portanto acho que a visão de Luís Montenegro para o país tem a ver com aquilo que falávamos antes, com este novo Ministério criado, que depende dele. Deixa um aviso à navegação de que na verdade é ele próprio que ele tem legitimidade para o fazer, e portanto é bom que sigam esta ideia dele. E depois, em outras matérias, isto como grande visão estratégica, a única grande diferença é que o ímpeto reformista é direcionado para a administração pública. Depois, em outras matérias, não fugiu muito daquilo que tinha dito há um ano, por exemplo. Na matéria da segurança, continua com a ideia de que Portugal é um país seguro e que isso é um ativo económico, e portanto com aquela frase que fica a meio da ponte, que é preciso preservar esta segurança, ou seja, ao mesmo tempo isso sugere que ela pode estar sempre ameaçada. E em matéria de imigração, Luís Montenegro também diz que a imigração regulada é fundamental e portanto pede a tal política migratória responsável, regulada e humanista. Não vai muito, não se compromete com muito mais que aquilo que já vinha a ser. Tem aquele caminho específico que insiste, que é a criação da unidade especial de fronteira, que não conseguiu aprovar na legislatura anterior. Sim, e que apontou... Ou seja, o pensamento político aí é o mesmo. Sim, aqui neste caso um ponto curioso é que, por exemplo, e eu recordo que acho que tanto o PS como o Chega foram contra a criação dessa unidade e por isso não foi para a frente. É que o Luís Montenegro e o Marcelo Rebelo de Sousa também fala nisso, diz claramente, por exemplo, numa matéria como a defesa e a tal antecipação da meta de 2% para 2025. Nós recordamos-nos, quando foi para aprovar e acionar a tal cláusula de salvaguarda para a compra para o investimento em defesa junto à União Europeia, Luís Montenegro chamou Pedro Nuno Santos, um pouco antes das eleições, para
para com ele confirmar e para ele dar o aval e ter um consenso alargado. Desta vez, sobre esta meta, como tu dizias, anunciada de 2%, repara, quando teve cá o Marco Rutte, o Luís Montenegro disse que era 2% em 2029, com a pressão toda da Secretária-Geral da NATO. Depois admitiu antecipar, mas quer dizer, podia ser 26, 27. Não, agora é este ano. Os 2% é este ano. E isto e para esta meta, e agora ainda a relação com o PS e com o Chega, ele já disse que, antes de ir à Cimeira da NATO anunciar isto, que vai falar com os líderes dos 2 maiores partidos da oposição. Ou seja, não ignora e não cria nenhuma cerca sanitária com o André Ventura, reconhece-lhe esse peso eleitoral. Mas é interessante porque também não se agarra ao formalismo do líder da oposição, não é? É, manter porque o PS também, na verdade, a bancada do PS e do Chega são muito parecidas e o PS teve mais votos, ou seja, mais pessoas no país votaram no Partido Socialista, e ele aproveita isso para dizer que vai falar com os dois. Depois, nessa matéria, como as pessoas obviamente têm medo também sempre de que tipo de efeitos é que pode ter esses gastos em defesa, ele vai garantindo que vai manter o rigor orçamental, que tem. Isso aí eu já nem digo que é uma marca da AD, porque o próprio António Costa roubou essa marca para o PS. Agora mais difícil está mesmo é o PS voltar ao governo para defender esse rigor orçamental. Mas isso foi um ponto interessante. Uma outra perspectiva, que quando ele cita depois Padre António Vieira, já na parte final do discurso, ele diz assim: não será com querelas menores e polémicas palacianas que superaremos as adversidades. Isto é a dizer que, no fundo, ele não se interessa pela pequena política. O mais identificativo, isto é uma forma polida de dizer aquilo que uma vez disse na Assembleia, que é: aos senhores deputados, sinceramente, eu tenho mais que fazer que vos estar a responder. Portanto, há sempre muito esta perspectiva, e eu aí vejo, de facto, uma veia cavaquista de deixem o Luís trabalhar. Eu não me importo cá com essas coisas que vocês fazem, como o próprio Governo ou o próprio AD também não fizesse os seus jogos palacianos e as suas negociações, como faz parte da vida partidária. Mas Luís Montenegro quer mostrar que ele está acima da bolha, a bolha que se entretenha com as querelas, com as jogadas de bastidores, com a reprovação do vice-presidente do Chega na mesa da Assembleia, que ele vai continuar a trabalhar. E, portanto, com este tal desígnio para o país de reformar o Estado. Há pouco Marcelo Rebelo de Sousa dizia uma coisa, que era: os sindicatos passaram a ser muito independentes e perdeu-se uma grande força até das centrais sindicais, com a redução da força do PCP, etc. E isto é verdade, e pode ser também por aqui que há uma perspectiva que esse enfraquecimento sindical, por um lado, também ajude, ou essa reconfiguração do mundo sindical também ajude o Luís Montenegro a fazer esta tal reforma do Estado, que não sei exatamente o que é que ele tem pensado. Pode não despedir ninguém, no ponto de vista dos recursos humanos. Ele depois continua a dizer que quer atrair os melhores, mas de repente os cérebros que fugiram para o estrangeiro não vêm trabalhar para o Estado português, não é? Para as agências, e as pessoas que trabalham há muitos anos como funcionários públicos também não se podem ir embora, e muito dificilmente, até pelo Tribunal do Trabalho, o Estado as consegue despedir. E, portanto, nesse aspecto, acho que tem aqui um desafio hercúleo, mas também ninguém pode dizer que já não há aqui uma visão para o país. Não é que seja uma visão múltipla, porque, por exemplo, ainda José Sócrates, ele tinha um plano para o parque escolar, tinha um plano para as infraestruturas, que este governo também tem, do género do TGV, mas é por imposição ou quase por sugestão do PRR, e o aeroporto também. Mas tinham para o parque escolar, tinham os Magalhães, pela primeira vez muita gente teve acesso à tecnologia, o choque tecnológico, as energias renováveis. Depois podemos dizer: sim, porque era para a parque escolar, era para alimentar a Motengil e as empresas amigas e por aí fora. Tudo bem, mas havia uma visão para o país. Luís Montenegro, a visão dele neste governo... Para já é tirar o Estado da frente. É isso, e eu acho que isto é uma visão liberal. Ele depois, de facto, não concretiza como é que isto se coaduna com a manutenção da qualidade dos serviços, mas ele acha que eles ainda podem ficar melhores. Há áreas em que não dá para poupar, não é? Não dá para o Serviço Nacional de Saúde deixar de gastar menos em oncologia, não é? E se houver melhores tratamentos, vai sempre gastar mais. Estou a dar um exemplo por absurdo. E, portanto, é muito difícil, em determinados momentos, fazer esse controle.